Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever, ativar o sininho de notificações e não perder nada sobre a dupla Grenal. Pessoal, nós vamos repercutir aqui nesse vídeo a entrevista do presidente Alberto Guerra ao podcast do Denilson Show e também ao podcast do Chico Garcia. É o mesmo podcast, né? É o podcast dos dois lá, Denilson Show e o Chico Garcia, lá em São Paulo. O presidente foi até São Paulo, deu entrevista para os jornalistas e falou sobre diversas coisas, mas principalmente sobre o caso Adriel. E uma forte declaração do presidente que ainda vai repercutir e deve causar um pouco de impacto dentro do Grêmio, que o presidente demonstrou um certo arrependimento na forma como o caso Adriel foi conduzido. Disse que o Grêmio poderia ter poupado um pouco mais o jogador. Vamos ver esse trecho. Presidente do clube, acho que esse foi a gente não mediu corretamente que isso, sabendo hoje os partícipes, que é Renato, Adriel, Pablo Bueno, de que isso iria desencadear numa crisezinha ou num bafafá, vamos dizer assim. Poderia ser conduzido de uma eu outra acho, forma. olhando para trás, hoje é mais Sim. fácil, né? A gente Sim, tem sim. que pensar lá atrás. Deveríamos ter conduzido isso de uma forma a tentar minimizar, a não ser... Não expor tanto o atleta e criar uma crise. O presidente, em certo momento da entrevista, chega a dizer que o Renato tem um desgaste com este empresário, que era o mesmo empresário do TT na época, que é o empresário do Ferreira, e que agora dizem que é empresário também do Adriel, que é o Pablo Bueno. Mas notem que a entrevista do presidente entra em total colisão com a coletiva do Renato. Porque o Renato disse que não conhecia, o Renato, quando foi questionado sobre o Pablo Bueno, disse, olha, eu não conheço esse sujeito. A briga é por Pablo Bueno ou é pelo comportamento do Adriel? Eu nem sei quem é esse sujeito. Eu não falo com empresários. O Renato também disse que, olha, toda a punição feita no Adriel foi por conta de atos de indisciplina, não tem nada a ver com empresários. E aí o presidente dá essa declaração. O presidente também acaba entrando em colisão com a declaração do Paulo Calef no sábado, dizendo que a punição foi por conta de atos de indisciplina. Quando o Calef também deu a mesma declaração e desmentiu todas as informações que vinham sendo comentadas sobre o empresário do Adriel, quando deu entrevista na segunda-feira para a Rádio Itatiaia, ele acabou desmentindo também o Calef. O presidente Alberto Guerra, ele conseguiu entrar em choque com o vice-presidente de futebol e com o técnico Renato Portaluppi. Será que isso não vai deixar nada, não vai deixar nenhuma marca dentro da direção do Grêmio? O Grêmio conduziu mal esse episódio, o Grêmio não pensou, como o próprio presidente disse, na repercussão que isso daria. E isso está ganhando tamanho a cada dia. Ontem foi a entrevista do presidente, ontem foi o vídeo do Adriel que acabou colocando mais lenha na fogueira, dizendo e aí também contradizendo a entrevista. Está cada vez mais claro que a punição foi por conta da escolha do Adriel, por conta de empresário e não por conta de atos de indisciplina. O Adriel fala no vídeo, o presidente agora veio e desmentiu o seu vice de futebol e desmentiu o seu treinador. O Grêmio está entrando em contradição. O Grêmio precisa ter um único discurso. E isso não foi montado desde o início, ficou feio para a direção do Grêmio. O Adriel, no vídeo, coloca lá um trecho da entrevista, de uma fala do jornalista Maurício Saraiva, em que ele dá o tom de que o Grêmio passou do ponto, que o Grêmio aumentou demais essa situação. E o presidente até chega a se arrepender também, a dizer que parece demonstrar um arrependimento de que o Grêmio se excedeu nessa história. Mas e aí? E agora? Essa exceção que o Grêmio cometeu, essa exceção que o vice de futebol, que o Renato cometeu, a entrevista do Renato é um ponto muito marcante dessa história. A raiva que o Renato demonstrou na entrevista coletiva do último sábado. A raiva dele. Isso, talvez ele estivesse com raiva também por ter perdido o jogo, eu não sei, mas aí ele acabou misturando as coisas. Mas a raiva do Renato por conta da entrevista foi o que mais chamou a atenção, foi o que fez essa polêmica tomar a proporção que tomou. Só que nessa polêmica toda, quem perdeu mais foi o Clube Grêmio.
porque o Adriel sai dessa história com certeza mais desgastado, mais desvalorizado. O Grêmio poderia ter conduzido essa história, como por exemplo esperar até a janela, se tinha toda essa situação, mantém ele jogando, vai deixando ele crescer mais, chega na janela, vende o jogador, faz um esforço e vende ele. Depois, se deixa vazar, ele sabe como fazer melhor, deixa vazar, ou dá uma entrevista e fala o que estava acontecendo, por isso que o Grêmio decidiu vender. Foi mal conduzido. O fato foi mal conduzido, o Grêmio perde um ativo muito grande, o Adriel sai desgastado na sua carreira e o Grêmio perde muito mais um ativo e um grande ativo, porque o Adriel vinha jogando e vinha jogando muito bem, era titular do Grêmio demais. É um grande jogador, um guri que deve crescer muito ainda se conseguir colocar a carreira nos trilhos novamente da forma certa. É um guri que ainda vai fazer muito sucesso e isso só o tempo vai confirmar ou não. Mas era um grande ativo que o Grêmio tinha e que hoje pode estar se perdendo. Beleza, pessoal? Comenta aqui embaixo o que tu acha, deixa a tua opinião. Nós vamos adiante e hoje tem Grêmio na Copa do Brasil, o tricolor aí alcançando as oitavas, se tudo der certo. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre a dupla Grenal. Eu sou o repórter Diogo Lachmann e até o próximo. Tchau!